O ZME AirPods Pro é um fone de ouvido para brigar de frente com os aclamados AirPods Pro. E olha, ele custa muito mais barato do que os fones da Apple. E essa marca, que se chama ZME, é uma marca da Xiaomi. E olha, pelo preço de mais ou menos R$300, você consegue um fone que tem muitas funções, muito além de outros fones de ouvido, e também você consegue ter cancelamento de ruído ativo nesses fones, e é um cancelamento de ruído muito bacana. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise / experiência de usuário que eu tive com ele, e você vai conferir comigo se vale a pena ou não comprar ele. Vamos começar então pelo seu design, né? Caixinha muito igual do AirPods, não tem nem o que falar direito, né? Fones de ouvido são muito parecidos também, tá? Eles têm uma aparência bem similar aos AirPods Pro, tá? Bem parecido, até mesmo na haste onde fica o seu botão, que eu já falo um pouco mais sobre ele, tá? Em relação à conectividade, ele já conta com Bluetooth 5.2. Isso quer dizer que ele tem alcance de até 200 metros, mas para você utilizar essa função você vai precisar ter um smartphone que tenha o Bluetooth 5.2. Eu não tenho aqui na minha casa e eu fiz o teste com esse smartphone aqui, ó, o Poco X3, tá? Ele é um smartphone que tem Bluetooth 5.1 e eu consegui um alcance de 40 metros em área livre. Eu deixei o smartphone num local livre, sem barreiras, eu fui até longe e consegui 40 metros de distância sem cortes na música. Isso é um feito muito bacana, e dentro aqui da minha casa eu posso deixar o smartphone num canto dela e lá do outro lado da casa, que tem mais ou menos 50 metros quadrados, e não teve corte nenhum. Isso com várias barreiras, cerca de 4 paredes mais ou menos. É um avanço bem bacana para você que tem o smartphone com Bluetooth 5.2. Não sei nem se lançou ainda smartphones com isso, mas que vai revolucionar essa questão dos fones de ouvido, com certeza vai. Uma outra função que ele tem é o cancelamento de ruído ativo. Isso quer dizer que ele cancela o som ambiente que está em volta de você. Por exemplo, tem um ventilador na sua casa, um ar-condicionado. Na hora que você ativa essa função, ele utiliza uma tecnologia para diminuir esse efeito desses barulhos. Parece até que você entrou no vácuo, por exemplo. É uma tecnologia muito boa, aqui embarcada nela, ela está bem elaborada, ela não perde a qualidade das músicas quando você está ouvindo e ativa ele não diminui a qualidade, continua a mesma qualidade funcionando tranquilamente. Ele também tem o modo transparente, que ele utiliza os microfones que tem aqui no fone para jogar o áudio para dentro, para você não ter que ficar tirando e colocando os fones de ouvido, que é algo bem bacana. E tem também como você desativar as opções e deixar o modo padrão, o modo raiz dos fones. Uma outra função bacana que ele tem é o volume adaptativo, e dá para você fazer a configuração dele por um aplicativo que não veio meio escrito no manual de instruções, tá? Porque essa versão que eles me mandaram é a versão chinesa. Ele tem duas versões, tem uma versão global e uma versão chinesa, que é essa daqui, tá? A única diferença que eu percebi entre a global e a chinesa foi o seguinte: a global ele fala inglês, pelo que o Sandro do canal Em Análise me disse, e essa daqui ela fala em chinês quando você dá os comandos pelo fone aqui diretamente. Então não tem assim uma diferença muito grande. E ela funciona com o aplicativo padrão global também. Então você não tem problema você comprar isso daqui. Só vai ficar o Konnichiwa no seu ouvido ali, em vez de falar em inglês para você, mas vai funcionar normalmente o fone de ouvido. E algo muito interessante que ele tem é em relação ao volume adaptativo que eu estava falando, e entrei na parte do global e chinês. A questão do volume adaptativo, ele escuta o som ao redor e abaixa e aumenta o volume conforme ele acha necessário para você não ouvir o que está acontecendo ao redor. Então, se está muito quieto, ele dá uma leve diminuída. Se está muito alto, ele aumenta para, digamos, compensar esse barulho que tem em volta. Então, é algo bem interessante, dá para desativar e ativar através do aplicativo. E algo muito interessante que ele tem também são 3 microfones em cada fone de ouvido, tá? Isso te dá uma chamada muito mais clara e com cancelamento de ruído, para você não ter aquele caminhão passando do seu lado e atrapalhando a sua chamada, barulhos de ventos ou coisas do tipo. Já falando em relação à bateria, aqui nós temos uma capacidade de bateria de 10 horas para uso contínuo, para você ouvir diretamente dos fones, tá? Isso sem ativar cancelamento de ruído
o ativo, nada. Se você ativar o cancelamento de ruído ativo, essa autonomia cai para 7 horas e com o modo de transparência, que você ouve o que está ao redor, isso aumenta para 8 horas, tá? Então assim, se você quiser utilizar o cancelamento de ruído, ele não diminui drasticamente, né, a questão da bateria. E a sua case, ela te dá uma autonomia de 32 horas máximas do fone de ouvido. Ela tem carregamento rápido, você consegue carregar 50% do seu fone em apenas 15 minutos e também você consegue carregar ela pela porta USB, que está aqui embaixo, né, essa portinha, ou também você consegue carregar sem fio, porque ele tem a tecnologia para você fazer o carregamento sem fio, sem problema algum. Já em relação a funções, ele tem proteção IPX4 para você que curte fazer esportes com o fone, então você não precisa se preocupar em molhar ele por conta de suor ou coisa do tipo, ele não vai estragar. Ele também tem a questão, quando a gente coloca nos ouvidos, por exemplo, eu vou colocar aqui, não vou me escutar muito bem, mas vamos lá, a gente coloca ele no ouvido aqui, então eu tô lá ouvindo a minha música, por exemplo, coloquei aqui, aí vem alguém falar comigo, eu tiro os fones, ele pausa automaticamente a música, e na hora que eu coloco de volta, ele liga automaticamente. Isso eu fiz o teste com o Poco X3. Talvez ele não funcione essa função com outro smartphone, tá? Mas eu acredito que funcione porque é pelo sensor que ele tem aqui no fone e não no smartphone. Então não é algo que dependa do aparelho que você está utilizando. Então é para funcionar com outros dispositivos sim. Algo muito interessante que esse fone conta também é o modo gamer. O modo gamer ele só funciona com smartphones que tem o sistema operacional MIUI, no caso Xiaomi e Poco, então se você quiser estar utilizando o modo gamer, ele ativa automaticamente quando você abre um jogo e ele fala no seu ouvido uma palavrinha em chinês, mas que traduzido é modo gamer ativado. Então ele diminui aquela latência que tem entre o fone e o sistema do seu celular, mas só funciona com smartphones da Xiaomi. E já embalando, já que ele só funciona com os smartphones da Xiaomi no modo gamer, se você tiver o smartphone da Xiaomi, ele também funciona como se fosse o AirPods Pro com os smartphones da Apple, né? Por exemplo, eles estão aqui dentro, ó, vou colocar aqui dentro da caixinha. Dentro da caixinha, você está com o seu celular na sua mesa, você abre a tampinha e ele já reconhece o seu fone de ouvido. Então é algo bem bacana, mas também essa função só funciona com sistemas da MIUI. E agora vamos falar de funcionalidades do fone. Depois eu vou falar da qualidade, porque é bem difícil de passar essa sensação que o fone tem aqui para você, tá? Em relação a funcionalidades, ele tem um botãozinho em cada fone de ouvido, não é bem um botão, tá? É uma tecnologia que eles chamam de pressão inteligente, onde você aperta ele nas hastes e aqui nessas hastes ele tem a questão de funcionamento. Ó, aqui dá para você ver que tem uma marquinha, né? Essa marquinha está nos dois fones e essa marquinha, se você clicar uma vez, ele pausa a música. Se você clicar duas vezes, ele pula a música e também se você clicar uma vez só, ele também rejeita e aceita chamadas. E se você segurar esses botões, ele muda entre o modo transparente, modo de cancelamento de ruído ativo e o modo padrão. Então se você quiser fazer alteração, é um clique, 2 ou 3. Então se você segurar ele, você vai ouvir que ele fala alguma coisinha no ouvido, né? Então se você apertar duas vezes ele vai falar mais alguma coisinha. Isso na versão chinesa, na inglesa até você vai conseguir entender o que ele está tentando te passar. Voltando aqui para a caixinha também, se você quiser conectar ele em outro smartphone e fazer o desatrelamento, você precisa fazer o reset do fone, sabia? Eu fui tentar conectar ele num outro smartphone, porque eu estava testando com o iPhone, aí eu fui passar para o Poco X3 para testar o restante das funcionalidades e, por incrível que pareça, ele pede para resetar. E aqui, ó, onde você pode ver aqui na caixinha, deixa eu focar para você, essa luzinha que acende aqui, ó, tá vendo? Essa luzinha verde, ela é um botão. Você clica nela, ó, ele pisca, tá vendo? É um botãozinho que você clicando nela, você tem algumas funcionalidades. Aqui ele tem a função de te mostrar a bateria, né? Se tá verde, tá alta. Se você tirar os fones, ele vai mostrar a capacidade da carga que tem dentro da caixinha. Se você deixar com os fones, ele vai mostrar a capacidade do fone. No caso, ele tá mostrando aqui agora a capacidade do fone, beleza? Mas nessa questão aqui, se você der uma olhada, se eu segurar por 3 segundos, vamos lá? Acho que não vai funcionar. Vamos lá, novamente. 1, 2, 3. Olha lá, ele ficou branco, piscou, tá vendo? Esse é o reset dele. Aí você consegue conectar num outro smartphone, tá? Então aí ele vai conseguir conectar e parear com qualquer outro smartphone que você tenha aí na sua residência. Se você não estiver conseguindo conectar, talvez seja esse o problema e é bem interessante porque no manual não tem muito exato essa funcionalidade.
Já no aplicativo eu estou abrindo ele aqui para falar para você porque tem bastante função, mas vou deixar um take passando aí para você ver. Aqui nós temos na parte de cima dele, né, como você conectar ou desconectar, ativar, né, ou desativar o cancelamento de ruído. Temos também a parte onde você pode mexer no equalizador, deixar balanceado e modo grave, né, que dá uma diferença que eu vou falar já já sobre isso daí na questão de qualidade sonora. Temos som adaptativo, que é para você ativar. Modo de cancelamento de ruído ativo adaptativo também. Você consegue deixar ele ver como que está o som ao redor e aí sim fazer o gerenciamento para deixar de maneira mais inteligente. Temos aqui In-Ear Detection, que seria quando você tira os fones e coloca, ele dá pausa, então você consegue ativar e desativar por aqui. São algumas funções que você não tem como desativar lá no fone pela haste, então é bem interessante você baixar esse aplicativo, mas ele só está disponível para o Android, então tem que ficar esperto, porque se você tiver um iPhone, você não vai conseguir usar algumas funcionalidades que talvez você sinta falta nesses fones, tá? Aqui nós temos Shortcuts, que seria os atalhos. Você pode alterar também a questão dos atalhos. Um clique, 2 cliques ou 3 cliques, você consegue mudar as funções da maneira que você quiser. E temos como encontrar o meu dispositivo, que é bem bacana, Device Name e como atualizar o firmware do fone. É bem bacana você ter esse aplicativo baixado, porque ele te dá a possibilidade de ter todas as funções do seu fone de ouvido. E o bacana é que ele funciona tanto com a versão chinesa, que é o que eu tenho, e com a versão global, caso você já adquira ela de cara, beleza? Agora, vamos falar de qualidade, tá? Qualidades do ZMI Purpose Pro. Eu, de primeiro momento, gostei bastante da qualidade, mas eu senti que teve um boost a mais quando eu coloquei o modo Bass no aplicativo, que era o grave que estava faltando para mim nesse fone. Então, assim, se você tiver com o fone aí de primeiro momento e não baixou o aplicativo, e você deve estar sentindo que os graves não são tão imponentes. Ele não tem um volume muito alto, isso eu já tenho que te dizer, porque ele digamos que ele não quer deixar você surdo, mas ele tem uma qualidade e fidelidade sonora muito legal, que eu não vejo em outros fones de ouvido por aí, tá? Eu já testei Pamu, já testei outras marcas da Samsung e a qualidade sonora me impressionou bastante. No conjunto geral, não tenho do que reclamar na qualidade sonora. Claro, eu não testei um AirPods Pro para comparar, mas eu acredito que não fica muito longe, porque eu já testei o Galaxy Buds Plus e não teve tanta diferença assim, tá? Eu achei até que esse daqui sai um pouco melhor. Já em relação ao conforto, é um ponto positivo, porque você coloca ele na orelha e você nem sente que você está com fone de ouvido. Ele vem algumas borrachinhas já dentro da caixa para você ajustar, isso é padrão dos fones. Agora, eu anotei aqui 2 pontos negativos que eu achei nesse fone, tá? Que eu achei assim que pode atrapalhar você, mas não são pontos negativos também cruciais, tá? O primeiro deles é o aprendizado dos botões táteis, tá? Se você nunca utilizou fones assim como eu, desse jeito aqui, talvez você sinta uma certa dificuldade de utilizar isso, porque ele vai estar lá no seu ouvido. Toda vez que você for apertar, você vai acabar arrancando ele do ouvido, aí você vai ter que ir lá encaixar de novo. Mas aí você tem um ponto positivo contra isso, que você não vai ter que ficar enfiando o fone toda hora dentro do ouvido. E se você precisar ajeitar ele na hora do exercício, você só empurra ele para dentro. Não tem perigo de você pausar a música que você estiver ouvindo ou finalizar uma ligação, porque você está ajeitando o fone, né? A haste aqui, ela te mostra digamos, uma confiabilidade a mais na hora de você manusear o fone já no ouvido. E o outro ponto negativo foi o manual de instruções chinês, tá? Isso é porque está na versão chinesa, mas eu acho que poderia ter uma versão em inglês junto, né? Porque normalmente sempre vem a versão nativa, onde ele foi lançado, e a versão global, que é em inglês. Eu tive que traduzir o manual no Google Tradutor por aquela câmera que aparece, mas nunca é perfeito e eu tive que tirar algumas dúvidas na internet, porque não estava fácil, viu? Eu não tinha achado todas as funções, não tinha tirado todas as minhas dúvidas, e esse fone aqui ele é muito completo, ele tem muitas funções e muitas coisas bacanas. Um ponto negativo que eu posso falar também é que ele não é compatível com algumas funções em outros smartphones, então seria mais viável se você for comprar ele, se você tiver um smartphone da Xiaomi, porque ele é mais compatível com a MIUI, né? É bem bacana as funções que ele traz quando você tem um ecossistema já próprio da mesma marca, beleza? Então, o vídeo de hoje é esse. Esse é o ZMI Purpose Pro. Ele está disponível em versão global e versão chinesa, e também tem uma versão que não é Pro, então fique esperto na hora de comprar. Vou deixar links na descrição, caso você tenha interesse. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.